Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje vamos fazer uma aula por vídeo, uma aula diferente do que a gente está acostumado. Vamos falar de viga T por aqui. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo se cuidando, para que a gente volte ao normal o mais rápido possível, todo mundo bem. A gente já falou, vamos lá, começando a aula, a gente já falou de seção retangular para armadura simples, falamos de seção retangular com armadura dupla e hoje vamos falar de seção T. E o que é uma seção T? Essa seção T nada mais é do que uma seção transversal com a forma de um T. Tá? Para que serve agora? O que é a seção T e para que serve agora esta parte aqui de cima da seção T? Quando a gente trabalhava com a seção retangular e viu a armadura dupla, a gente entendeu que precisava, que faltava concreto comprimido naquela seção. Aqui, esta parte da seção T, a parte horizontal, serve exatamente para isso, para ajudar a gente na compressão. A gente vai ter mais área de concreto comprimido, então a gente vai conseguir resistir a maiores esforços. Tá? Então, continuando, esta parte aqui de cima, que compõe o T, nas nossas estruturas comuns, é a própria laje. Tá? Então, quando a gente olhar para a nossa casa ou na sala de aula, quando a gente estiver lá, a gente vai poder perceber que praticamente todas as vigas são vigas T, com a laje ajudando a gente na compressão. Falando agora da nomenclatura que a gente vai usar para trabalhar com a viga T, nós vamos chamar tudo que se refere à parte da laje aqui, nós vamos chamar com o índice F. Então, a largura total que a gente vai considerar colaborando com a gente vai ser a largura BF. A altura HF. A espessura da laje a gente vai chamar de HF. E quando a gente estiver se referindo à parte vertical, nós vamos continuar usando a largura BW. E agora eu vou introduzir dois novos nomes para a gente. Não vamos chamar isso aqui de laje, tá? Nós vamos chamar esta parte horizontal de mesa e a parte vertical de alma. Então a viga T é composta de mesa e alma. Tá? A largura da mesa BF, altura da mesa HF, largura da alma BW. A altura total da peça, da face inferior do T até o topo da viga, continua sendo H. E a altura útil continua sendo D, que vai sair do centro de gravidade da armadura tracionada até a face comprimida no topo da viga. Então, continuando, a gente tem três casos principais que a gente vai analisar aqui. Tá? O primeiro caso, sempre com a viga nesta posição aqui, que são os três casos que a gente vai ver, mais para frente eu vou mostrar que a gente pode aplicar esses conceitos para outras posições da viga ou até para uma viga I. Tá? Depois eu vou mostrar essas seções para vocês, mas nós vamos focar primeiro nesses três casos principais com a viga nesta posição. Tá? O primeiro caso é a viga submetida a um momento fletor tracionando a fibra de baixo e comprimindo a parte de cima. E o que acontece nesse primeiro caso? A gente vai ter a linha neutra, nós vamos analisar um caso em que a linha neutra corta a mesa, está cortando a laje, tá? A linha neutra corta a mesa. O que acontece nesse caso? Se vocês derem uma olhadinha no material de vocês, está escrito que quando acontecer isso, a gente vai fazer a conta da altura da linha neutra, vai verificar essa altura da linha neutra, se a linha neutra cortar a mesa, o que acontece? A gente vai entender que esta viga T aqui tem um comportamento de seção retangular desta forma. Ela se comporta não mais como uma seção T, a gente vai poder analisar e dimensionar como uma seção retangular com a largura igual a BF. Então a gente vai ter uma nova seção aqui, fictícia, a gente vai calcular a nossa viga como se ela fosse uma seção retangular de largura BF. Então nós vamos calcular exatamente igual a gente viu na primeira aula, cálculo de seção retangular com armadura simples. Tá? E vamos calcular a nossa seção como se ela fosse isto aqui, uma seção retangular de altura H, que não está escrito aqui, mas altura H, e largura BF. Sempre que a linha neutra cortar a mesa, quando a gente tiver a parte de baixo tracionada e a parte de cima comprimida, a parte achuradinha aqui é a parte comprimida, com a linha neutra cortando a mesa. Tá? Bom, o segundo caso que a gente vai ver é um caso de momento negativo, que a gente tem a viga sendo tracionada aqui em cima e comprimida na parte de baixo.
Esse seria o caso de uma viga contínua se a gente estivesse analisando a seção do apoio. Tá? Na viga contínua, no apoio, a gente vai ter momento tracionando em cima e comprimindo embaixo. O caso anterior que a gente viu, o caso A gente tinha só momento positivo, a tração era só embaixo. Podia ser uma viga biapoiada com momento tracionando só embaixo, com carregamento uniformemente distribuído, com momento tracionando só embaixo, ou a mesma viga contínua, a gente analisando a seção do momento positivo. Então esta daqui é a mesma seção agora com tração na parte de cima e compressão na parte de baixo. Neste caso, a linha neutra corta a alma e está com a mesa tracionada. Nós temos de concreto comprimido, agora esta parte aqui de baixo. Portanto, da mesma forma que a gente viu para o caso A gente pode fazer a mesma coisa para o caso B. Nós vamos tratar esta viga como sendo uma viga também de seção retangular, porque a gente não tem, neste caso, nenhuma colaboração destas duas partes aqui, que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai chamar de aba, dessas duas partes da viga T. Tá? A gente só tem colaboração da parte da alma, que é este pedacinho aqui que está comprimido. Então a gente vai poder fazer o cálculo desta viga T com compressão aqui na alma e tração na mesa, desta forma aqui, uma viga de seção retangular de largura BW, de largura da alma. Então esta viga aqui, o dimensionamento dela é feito desta forma, igualando a uma viga de seção retangular de largura BW, sem levar em consideração este pedacinho, estes dois pedaços aqui, tá? Da mesa. A nossa seção passa a ser só isto aqui. A gente vai igualar uma seção retangular de altura total H e largura BW. Bom, o terceiro e último caso é o que acho que vocês estavam querendo ver, que é o caso de viga T real. Vamos chamar assim de viga T real. Que a gente vai calcular realmente a seção T. E isso acontece quando a gente tem momento positivo de novo, tracionando aqui embaixo e comprimindo aqui em cima, mas com a linha neutra cortando a alma. Quando acontece isso, nós vamos precisar fazer o cálculo em duas partes, tá? A gente vai precisar fazer a consideração agora do momento resistente destas duas áreas aqui, que a gente vai chamar de aba, destas duas áreas achuradas em verde, não sei se dá para ver. E depois nós vamos calcular o momento resistente, a armadura desta parte laranja aqui comprimida também, que é a parte da alma, tá? Então nós vamos calcular, fazer em duas partes e vamos somar essas duas armaduras que a gente vai chegar para colocar aqui na nossa seção, na parte tracionada. Quando que acontece isso aqui? Quando a gente calcular a nossa linha neutra e ela resultar maior do que o HF, que é a altura ou espessura da mesa. Tá bom? Bom, como o cálculo tem que ser em duas partes, vamos começar calculando as duas abinhas aqui, com o momento resistente à armadura correspondente às duas abinhas aqui. O que a gente tem de largura das duas abinhas aqui, considerando só as duas abinhas? É a largura total da mesa BF menos a largura BW da alma. Então a gente vai ficar aqui com só essas duas partes. É a parte do concreto comprimido, que está aqui num diagraminha de tensões, num diagraminha de forças. A gente tem aqui o concreto comprimido, reação de compressão, e tem aqui a reação de tração correspondente à armadura. Como que eu calculo agora a reação de compressão do concreto? Está aqui embaixo, já escrevi para vocês. Vai ser a área de concreto comprimido, que é o BF menos BW, vezes a espessura da mesa. Então esta primeira parcela aqui é a área, vezes a tensão do concreto, que é o 0,85 do FCD. Igual a gente fez sempre para armadura simples também. E o momento dessa força vai ser a própria reação vezes o braço Z, que é a distância entre as duas reações, a reação de compressão e a reação de tração. O que é o Z? É a distância D da altura útil menos metade da altura da mesa, metade do HF. Então, nosso momento 1 vai ficar o RC1, que é essa expressão aqui, vezes D menos HF sobre 2.
Bom, a segunda parte, que é o momento resistido pela alma, a gente faz da mesma forma. Agora a gente vai ter um MD2 para calcular, e a gente vai calcular dessa forma aqui. A gente tem a nossa altura da linha neutra, a gente tem então uma área de concreto comprimido. Esta área de concreto comprimido é a largura da alma BW vezes 0,8 do X. Temos agora uma nova armadura que a gente vai descobrir depois, que a gente vai chamar de RST2, a força de tração desta armadura, e o RC2, a força de compressão da parte de concreto comprimido só da alma. O braço entre as duas forças vai ser Z2, que é igual ao D, que é a altura útil, menos 0,4, ou metade, né, do 0,8x, menos 0,4x. Então o Z é igual a D menos 0,4x, igualzinho a gente viu em armadura simples. Então como é que fica a expressão da força de compressão RC2? BW vezes 0,8x, que é a área de concreto comprimido, vezes 0,85 de FCD, que é a tensão do concreto. Momento 2, o MD2, então vai ser essa força RC2, vezes o braço Z, que é D menos 0,4x. Mas tem uma outra maneira bem mais simples a gente achar o MD2, que é o momento correspondente à alma. É o momento total, o MD original, o momento solicitante original, menos o MD1 que a gente já calculou correspondente às duas abinhas na primeira parte. Então é bem mais simples, a gente calcula o MD1, faz MD menos MD1, a gente tem o MD2, que é o momento correspondente à alma. Para a gente achar as armaduras, a gente vai separar também em duas partes, e a gente vai começar aqui pela armadura correspondente às duas abinhas. E sempre lembrando que a gente está considerando que a gente está trabalhando nos domínios 2 ou 3. O que significa isso? Que o nosso aço está escoado. Quando o aço está escoado, a gente sabe a tensão. O FYD, a tensão do aço de escoamento de cálculo, 43,5 centímetros, 43,5 kN por centímetro quadrado. Como que a gente pode achar essa armadura? De duas formas. Quando a gente já conhece a nossa força, o RC1, a gente pode dividir direto pela tensão 43,5 kN por centímetro quadrado, a gente já acha a nossa área de aço 1. Força sobre tensão é igual a área. Ou a gente vai usar o nosso momento para calcular a armadura AS1. A gente calculou aquele momento MD1, divide pelo braço, divide pela tensão do aço, a gente vai achar a armadura AS1. Tá? Isso aqui é um 1, não é linha, é AS1. Tá? Então a gente vai achar o AS1 ou só dividindo a força pela tensão do aço, ou a gente vai pegar o momento, divide pelo braço e divide pela tensão. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Para calcular a armadura agora correspondente à alma, a gente vai usar essa expressão aqui, que é a mesma que a gente já viu e já demonstrou para o cálculo de seção retangular com armadura simples. A gente vai utilizar o momento MD2, que é o MD menos MD1, e vai dividir por D menos 0,4x vezes a tensão do aço, 43,5 kN por centímetro quadrado. E aqui uma coisa importante, tá? Este x aqui não é o mesmo x que a gente vai calcular para o momento total, para verificar onde a linha neutra está cortando. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer, daqui a pouco no exercício vai ficar bem mais claro, a gente vai calcular a linha neutra, vai ver se ela está cortando a alma ou se ela está cortando a mesa. Então se ela estiver cortando a alma, a gente vai fazer esse processo aqui em duas partes. E aí este x aqui, referente à armadura, e também para calcular o MD2, mas referente à armadura da alma, não é o mesmo x que a gente calculou inicialmente. Esse x aqui é uma nova linha neutra apenas com o MD2 e com a largura BW, considerando apenas a alma, tá? Então esse x aqui é uma nova linha neutra. Nós vamos calcular duas linhas neutras nesse método aqui, nesse processo, quando a linha neutra corta a alma, tá? Então a expressão é MD2 dividido por D menos 0,4x, nova linha neutra,
vezes a tensão do aço, 43,5 kN por centímetro quadrado. Bom, de teoria era isso que eu queria apresentar para vocês. Daqui a pouquinho a gente faz um exercício.